Hoje, dia 29 de fevereiro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje, com as bolsas abrindo, os futuros, na verdade, abrindo tanto nos Estados Unidos quanto aqui no nosso mercado, muito perto da estabilidade, apesar de ter tido aí um dia com bastante volatilidade na Ásia, com o índice chinês caindo bastante, inclusive fazendo o governo adotar algumas medidas de estímulo à economia, um corte no compulsório de 0,5%, que aconteceu após o fechamento de toda a Ásia. E aqui a gente abre muito perto da estabilidade, agora há pouco o índice futuro aí variando entre 0,3% e 0,5% positivo, o dólar também com a variação bem pequena para baixo, caindo 0,20%, e os futuros americanos trabalhando muito perto da estabilidade. Essa semana é uma semana onde temos muitos indicadores lá na China, eu acho que é uma semana importante para o nosso mercado, boa parte depende aí das exportações que fazem para aquele país, portanto, principalmente mineradoras e siderúrgicas ficam bastante no foco aí com esse tanto de indicador que tem para sair. Fora isso, aqui no nosso mercado a gente tem ainda uma situação bonita de gráfico que eu queria comentar com vocês. Na verdade, eu queria começar falando exatamente desse gráfico do Ibovespa, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico de 60 minutos. Me chama bastante a atenção a condição que o Ibovespa tem. Eu vou falar um pouco sobre ele, depois quero mostrar algumas ações que eu separei para a gente ficar de olho essa semana e após isso a gente vai responder as perguntas de vocês, perfeito? Então deixa eu começar mostrando exatamente o gráfico do Ibovespa. Vou começar com o gráfico semanal, onde o Ibovespa deixou aí uma sombra superior muito grande, né? Uma sombra superior é sempre um sinal de que em algum momento os compradores estiveram no controle da situação, mas perderam força e essa força acabou indo para os vendedores. Foi o que aconteceu exatamente com o Ibovespa, que chegou aqui perto da região de 44 mil pontos, mas acabou fechando aqui perto dos 41.500. E aí você tem, portanto, aí, né, uma demonstração aí de que a força compradora que vinha atuando no gráfico semanal perdeu força, né? Isso chama bastante atenção. No gráfico diário, descendo um degrau aqui, no gráfico diário a gente ainda tem, por enquanto, uma correção normal, assim como foi essa correção, a gente tem essa correção, porém, esse gráfico chama muita atenção nos 60 minutos, né? O que a gente tem aqui nos 60 minutos uma sequência bem grande aí de fundos ascendentes, né? Então a gente teve este fundo aqui que foi mais alto que o fundo anterior, este que foi mais alto que este, esse que foi mais alto que este, esse aqui que foi mais alto que o anterior e por enquanto esse fundo que ficou aqui também é mais alto que o fundo anterior. Só que dessa vez o mercado está com dificuldade de romper esse topo. Todas as outras vezes que o mercado subiu, a gente teve um rompimento do topo anterior. Dessa vez a coisa se complicou um pouco mais, por isso que eu chamei a atenção ontem no estudo domingo de todos, a essa região aqui, que é, na minha opinião, uma região muito importante para o nosso mercado e que se for perdida pode trazer esse Ibovespa um pouco mais para baixo, que é a região que fica aqui em 41 mil pontos. Então eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado essa semana com essa região, para baixo disso o mercado tende a caminhar para o teste do fundo aqui lá perto dos 37 mil pontos. Se vai romper ou não é outra questão, a gente tem que acompanhar e verificar exatamente o que vai acontecer. Mas de qualquer forma tem esse imbróglio aqui e eu até ontem tracei, no estudo de domingo, uma linha ligando este fundo e esse topo, né? Vamos lá, este topo aqui e esse fundo anterior. Eu acho que o Ibovespa aqui dentro dessa região oferece poucas oportunidades, mas vai ficar muito interessante. Na minha opinião, aí vai ficar até mais interessante nesse momento se romper para baixo. Eu acho que vai oferecer condições aí de uma operação um pouco mais fácil, tá? Mas para onde romper essa região aqui, que é a região de resistência ou essa região de suporte, para onde romper, eu acredito que a partir daí sairão boas operações. Como a gente tem esse imbróglio, o mercado ainda não definiu o rumo, eu separei para a semana tanto algumas sugestões de compra como algumas sugestões de venda. Eu tentei mesclar aí na compra ativos que estão muito fortes e que estão lá perto de romper topo, como por exemplo RADL, São Martinho e Transpaulista, e com ativos que estão revertendo tendência, que é BR Malls, Iven e Multi3, ativos aí que tem uma chance, caso o mercado suba, de rodar um pouco mais. Então eu vou começar falando aí primeiro dessas ações que estão mais interessantes para compra, quer dizer, se esse cenário que a gente traçou aqui acontecer, tá? Se esse primeiro cenário aqui do mercado romper essa consolidação para cima. Vamos aos gráficos aqui então.
Primeiro ativo é BR Malls, a gente tem aí em BR Malls deixa eu colocar aqui nesse gráfico que fica até melhor para a gente mostrar, ó, BRML3, pronto. Deixa eu colocar no gráfico diário. A gente tem aqui em BR Malls o que a gente chama de rompimento de linha de tendência, uma linha de tendência que veio desde setembro de 2014, né? Então uma linha de tendência bem longa, né? BR Malls conseguiu romper essa linha de tendência na semana passada, ainda não andou, mas se andar eu acho que tem uma boa oportunidade da gente pensar em compra aí no rompimento de 13,09, com stop abaixo de 12,40, abaixo desse fundo que ela largou aqui na semana passada, e um alvo aqui em 15,19. Vamos lá. Depois disso, Even 3, que é outra aí que está também revertendo tendência, fez uma longa perna 1, uma longa perna 2 e agora está tentando fazer uma perna 3, rompimento de 4,70, acredito que deu uma boa possibilidade de compra, com stop abaixo desse fundo aqui, que é exatamente 4,40, e o alvo aqui em R$ 5,60. E o terceiro ativo também revertendo tendência, ou tentando reverter tendência, é Multi3, que tem uma resistência bem forte nesses 46, e a gente quer comprar este rompimento de 46, ou seja, acima de 46,02 é compra, stop abaixo de 43,37, e um alvo aqui em R$ 53,98. Na parte da venda, aliás, ainda na compra, agora com ativos que estão mais fortes, né? Depois a gente fala em venda. Ainda com ativos que estão mais fortes, RADL é um deles, rompeu uma consolidação aqui na região de R$ 43,50, R$ 44, ganhou força, recuou e se voltar a subir, eu acho que dá de novo uma boa possibilidade, no rompimento de 46,04, eu acredito que vale a pena uma compra com stop abaixo de 43,75 e um alvo 52,93. Depois a gente tem San Martín, é um ativo que também está muito forte, está consolidando perto do topo. No rompimento desse topo, acredito que pode sair uma boa possibilidade. Stop acima de 50,04, aliás, compra acima de 50,04, stop abaixo de 47,48 e um alvo aqui em R$ 57,71. E para finalizar, a grade de compras, a gente tem Transpaulista, é uma que passou há muito tempo por dificuldade, conseguiu reverter mesmo com o mercado caindo, performou muito bem nos últimos momentos, teve um desarranjo aqui na primeira quinzena do ano, né, mas acabou se recuperando, rompeu o topo anterior, está corrigindo aqui na região de médias móveis, se voltar a subir eu acredito que oferece uma boa possibilidade de compra, acima de 47,81 eu gosto dessa compra, com stop abaixo de 45,27 e um alvo aqui em R$ 55,43. Depois a gente tem aí possibilidade também de venda. Tem vários ativos aí que se o mercado cair podem ficar interessantes para essa venda. Eu vou começar falando então de Braskem, é o primeiro ativo aí que chama a minha atenção. Deixa eu vir aqui para esse gráfico, deixa eu colocar aqui meu indicador. Vamos lá, já está aqui, pronto. Deixa eu mostrar aqui um pouco de vocês, para Braskem para vocês, né? Quando o Braskem começou a subir aqui em setembro, tá? Ela rompeu o topo anterior, né? Começou a ganhar força e a gente percebe aí que o indicador aqui embaixo cruzou para cima, né? Que eu chamo de difusor, né? Então você tinha linha vermelha, acima de linha laranja e linha preta. Durante toda a alta do mercado, claro, o indicador continuou sinalizando compra, né? A partir do momento que teve a primeira correção aqui, essa é a onda 1, a gente teve uma modificação exatamente desse indicador, mas o preço continuou a subir, né? Eu percebo que Braskem aí está no momento aqui em que não consegue definir se vai romper o topo e vai-se embora, e aí quem sabe até daria uma boa compra, por exemplo, no rompimento aqui de 26,55, ou se desce para cumprir uma onda 3, já que o difusor está cruzado para baixo e ela tem dificuldade em romper esse topo. Tá? Então, se ela for para cima, não é uma das minhas preferidas para compra, mas se for para baixo, eu vou tentar em uma operação de venda. Então, no rompimento aqui de 24,48, stop acima de 25,80 e o alvo aqui em 20,52 é a primeira ação que a gente separou para venda. O segundo ativo é CCRO, é um ativo que tem consolidado aqui e nos últimos momentos abaixo das médias móveis. Quando a gente vem para o gráfico de 60 minutos, a gente percebe que essa região perto dos R$ 12 é uma região aí de bastante suporte, ela já bateu aqui algumas vezes, pelo menos umas 5 vezes, e eu acredito que se ela perder de vez essa região, vai dar uma boa operação de venda. Então CCRO perdendo aí 12,05, a gente vai pensar de venda, uma venda com stop acima de 12,69 e o alvo aqui em R$ 10,13.
Terceiro ativo muito interessante também para venda é CESP, é um ativo que vem em tendência de baixa, fez uma longa perna de queda, conseguiu reverter um pouco dessa queda toda e está de novo olhando, começando a olhar para baixo, né? Então, se perder essa região de 13,68, eu acredito numa boa venda com alvo aqui em 11,17 e um stop acima de R$ 14,52. Quarto ativo, Klabin, durante muito tempo foi um ativo que a gente falou em compra, ele vinha aí numa forte tendência de alta, perdeu uma linha de tendência há algum tempo, voltou aqui na região de médias móveis, é parecido com o Braskem. Se romper essa região de 21,81, pode até voltar para testar o topo, mas aí eu prefiro não fazer uma operação. Porém, caindo abaixo de 20,69, eu acredito aí que tem uma boa operação de venda para Klabin, com stop acima de 21,81 e um alvo aqui em R$ 17,33. Quinto ativo é Cielo, é um ativo aí também que está em forte tendência de baixa já há bastante tempo. Fez um repique forte aí depois na semana passada, nas últimas 2 semanas, mas está de novo olhando para baixo. Então, Cielo, se cair e superar 30,38, eu acredito numa boa venda com alvo aqui em R$ 25,15 e o stop acima de R$ 32,12. E para finalizar, repetindo aqui uma recomendação de semana passada, que acabou não startando a operação, não dando início na operação, justamente porque o mercado subiu um pouco semana passada, não caiu, então não teve como fazer essa operação, é exatamente a BBAS3, perdendo aí 12,50, eu acredito numa venda com stop acima de 13,35 e alvo aqui perto dos R$ 10, em R$ 9,96, perfeito? Bom, essas são as operações que eu separei para a semana e saibam que todos esses pontos de stop, de alvo, de ganho, estão lá nas salas da Arena do Investidor, que é a sala de análise da XP Investimentos. Falo sempre aqui dessas salas para vocês, a gente tem lá vários profissionais que estão à disposição durante todo o pregão para auxiliar vocês na tomada de decisão e as operações que eu indico ficam exatamente na sala 7, que é uma sala de controle de operações. Então, todos os pontos de entrada e de saída das operações ficam lá durante todo o pregão, inclusive agora, a sala 7 já está no ar, se você for para lá, você vai ver que já tem todos esses pontos aí que eu tratei lá na sala da Arena do Investidor. Para quem é cliente XP, é fácil participar, eu vou mostrar aqui o caminho para vocês. Entrando na página da XP, xpi.com.br, você vem aqui em Educação e depois clica aqui em Arena do Investidor. Aqui embaixo, se você é cliente, você pode clicar aqui em Acesse Agora, você vai precisar se logar e a partir daí, a partir do momento que você logou, já vai aparecer aqui nesse canto esquerdo um arquivo em Java para você baixar e abrir a nossa plataforma, perfeito? Se você não tem conta aberta ainda, saiba que você não paga nada para abrir a sua conta, você pode, inclusive aqui na página da Infomoney TV, na verdade, né? Olha só onde está passando essa apresentação, você pode vir aqui. Vamos lá, e clicar aqui nesse botão amarelo, abra sua conta, é grátis, embaixo aqui do player onde vocês estão assistindo o vídeo, clicando aqui, você entra já na página do nosso cadastro, é só preencher esse cadastro aqui e abrir a sua conta, que você já tem acesso, além da Arena do Investidor, a outras ferramentas que são gratuitas. Lembrando, você não tem necessidade sequer de mandar a sua primeira ordem para ter acesso. Quando você recebe login e senha, você já passa a ter acesso à Arena do Investidor, ao Home Broker, ao gráfico em tempo real, ou seja, você não paga nada para abrir a sua conta, ok? Só vai pagar a partir do momento que enviar o dinheiro e passar a fazer as operações com a nossa equipe e operações também em outros mercados, em outros investimentos, como os de renda fixa, perfeito? Bom, a partir de agora, deixa eu responder as perguntas que vocês vão fazendo. Peço só para que vocês coloquem junto ao ticker do papel se vocês estão comprado naquele papel, vendido, ou querem comprar ou vender, para a gente tentar aí uma resposta que caiba exatamente para o seu anseio, tá? Para que você quer, para a gente conseguir tirar por completo as suas dúvidas, perfeito? Deixa eu começar aqui a responder as perguntas que chegaram. Deixa eu ver se já tem alguma coisa em relação ao mercado. Compra ou baixa IBOV para hoje? Bom, o que o IBOV vai fazer, né? A gente ainda não faz a mínima ideia, não tem como saber, né? Eu passei exatamente os cenários. A gente trabalha, né? O analista técnico trabalha sempre com probabilidade, né? Quando você tem tendência de baixa, né? Você
tem uma probabilidade maior de ver o mercado caindo, e quando você tem tendência de alta, uma probabilidade maior de ver o mercado subindo. A gente sempre trabalha com essas probabilidades. Mas como eu mostrei para vocês, o Ibovespa no gráfico de 60 não tem nenhuma coisa nem outra. Então aquela consolidação que a gente mostrou no gráfico de 60 precisa ser rompido para que a gente tenha um viés ou altista ou baixista, tá? Neste momento o que a gente tem é o índice futuro apontando para uma alta do mercado por volta de 1%. Então é assim que o Ibovespa deve abrir. E é claro, a gente tem que acompanhar durante todo o pregão o desenrolar aí das negociações para ver se ele vai abrir e fechar exatamente dessa forma, ok? Vamos lá, deixa eu começar respondendo o JFML, BBDC4 comprado. Então vamos lá falar de BBDC4 no gráfico diário. BBDC4 no gráfico diário é um dos poucos ativos que conseguiram superar as duas médias, né, e continuam muito bonito, inclusive, né? BBDC4, assim como o BR-MOL está tentando fazer, rompeu uma linha de tendência de um prazo maior e está aqui muito próximo de engatar uma quinta marcha e se embora. Talvez precise um pouco da ajuda do mercado. Então, se está comprado, se protege com stop abaixo dos R$20 e deixa aí o mercado se mostrar, porque principalmente acima desses 21,15 eu vejo aí uma excelente possibilidade para BBDC4, perfeito? Vamos lá, compra de MPLU3. A gente comentou, vamos lá, MPLU3. Olha, eu não consigo ainda falar de compra de MPLU3. Quem está pedindo é o Ricardo. A MPLU tem um gráfico de tendência de baixa no diário, né? Então ela acabou de fazer um novo fundo, está passando por uma correção, mas a gente não tem o que é essencial para a gente pensar numa compra, que é exatamente um pivô, que a gente chamaria, neste caso, depois de uma forte tendência de baixa, de um pivô de alta. Isso não existe nem no gráfico de 60 minutos. Muitos dos que estão aqui têm tradeado esse gráfico de 60 minutos, tá ok? Então acho que precisa aí de um pouco mais de tempo para a gente ver esse ativo pensando em reversão de tendência. Talvez o ponto em que a gente já consiga enxergar esse processo de reversão seja aqui essa região onde tem o topo anterior em 26,68, tá ok? Então o que seria legal é que hoje ela tivesse aí mais um processo de consolidação para marcar um fundo interessante para a gente colocar um stop e quem sabe amanhã, rompendo 26,68, você tente uma operação aqui, mais uma operação mais voltada para o gráfico de 60 minutos, ou seja, uma operação um pouco mais curta, tá ok? Deixa eu colocar aqui no gráfico diário e responder aqui sobre HGTX3, o Hulk quer comprar HGTX3. Bom, é uma que também, neste momento, não mostra aí um pivô de alta, né? Pelo contrário, ela tem descido na última semana, subiu na segunda, mas caiu forte na terça, na quarta, na quinta-feira e na sexta-feira veio para uma queda bem forte. Ou seja, no gráfico diário não tem condição de compra, muito menos no gráfico de 60, que inclusive rompeu o fundo anterior. Então, acredito, Hulk, que principalmente olhando o gráfico de 60, uma condição de compra pode ser criada para o ativo, mas pode ser criada nos próximos pregões. Hoje eu não enxergo essa condição de compra aqui em HGTX, tá ok? A Flávia pediu para dar uma olhada em PDGR3, ela está vendida. Olha, Flávia, PDGR3, depois de um longo período em tendência de baixa, onde ela perdeu aí, se a gente for levar em conta, desde o topo histórico dela lá, mais de 99% de valor, né? Ela conseguiu aí, enfim, reverter essa condição, né? Então é ruim estar vendido neste momento em PDGR, porque agora ela tem tendência de alta, tá ok? Então o mais importante para a sua operação é pensar num ponto de stop. Eu acredito que acima de 7,67 não vale mais a pena ficar no ativo, já que ele tem tendência de alta, perfeito? Bom, o Marco está pedindo Vale 5, está vendido na Vale, perfeito, Marco. A Vale tem tendência de baixa no gráfico diário e tem um gráfico de 60 minutos que rompeu o fundo anterior, né? Então não tem problema nenhum a sua operação, ela pode até não dar certo, mas você está a favor da tendência, tá ok? Para baixo, o primeiro suporte que eu vejo é nessa região de 17,25 e o meu stop, se tivesse vendido, se tivesse feito essa indicação, seria acima de R$ 8,50, tá? Já acho esse um bom stop aí para Vale. Vamos lá, a BEV comprado, deixa eu colocar aqui no gráfico diário, a BEV3. Bom, a BEV3 é também um gráfico que não aponta, não um gráfico diário que não aponta para cima, né?
É um gráfico bem difícil de ser tradeado, ela chegou aí no ponto de suporte no gráfico de 60, inclusive rompendo o fundo anterior, mas se mantendo acima disso. Então, num primeiro momento, eu pensaria e me preocuparia, Marcelo, muito mais com stop, tá? Então, abaixo de 17,47, eu acho que precisa stopar essa operação, e para cima você tem dois desafios, antes de qualquer outra coisa. Primeiro, essa região aqui por volta de 17,74, onde está a média roxa, tá? E depois aí, se o preço conseguir superar essa região, eu acho que a segunda resistência está na região aqui de R$18, onde a gente tem essa média de 72 períodos. Eu acho que são três preocupações que você deve ter, a primeira com stop e a segunda com as resistências para esse papel, tá? Que está numa condição aqui difícil aí, tanto no gráfico diário quanto no gráfico de 60. O Dolphin está comprado em Goal 4, também um ativo difícil, né, de estar comprado. Ele tem tendência de baixa no gráfico diário, tendência de baixa no gráfico de 60. Mesma coisa, eu consigo só olhar o stop, tá? Então abaixo de 1,12 eu não ficaria mais na operação, ela vai romper o fundo desse gráfico de 60 que está aqui, né? Então abaixo de 1,12 não vale mais a pena ficar na operação. E para cima, a primeira resistência aqui 1,22, depois 1,28, são os próximos problemas aí, se caso o Goal resolva subir, tá ok? Vamos lá, compra para Tietê11, Tietê, AES Tietê, né? É engraçado que mudou o ticker do papel e a gente perdeu o histórico aqui no gráfico, tá? Então fica muito mais difícil de você, Borges, da gente conseguir aí uma leitura no gráfico e tudo mais, mas a gente percebe que ela vem de uma boa recuperação, ficou inclusive acima das médias. Acredito que no rompimento desse topo de 15,16 você tem uma oportunidade de compra, com stop que seria aqui, né, talvez aí abaixo de 13,93, né, no gráfico de 60 minutos, parece ser esses 13,93 o ponto de maior suporte. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse gráfico aqui para te mostrar em detalhes, tá ok? Aguenta só um minuto aqui que o gráfico está com um pouco de preguiça. Vamos lá, só mudar aqui para minha cara, o gráfico já foi. Então é exatamente isso, né? Então abaixo desse fundo aqui a gente já tem um stop. Na pior das hipóteses, você pode colocar aqui abaixo desses 13,90 e, claro, né, ficar mais empolgado com a compra só se tivermos um rompimento desse topo, perfeito? Vamos lá, vou comprar BBAS. Então BBAS 3, é o Helder falando que vai comprar BBAS. Bom, Helder, eu não enxergo nenhum ponto de compra em BBAS aí no gráfico diário, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 60, também não tem aí muita projeção de alta aí no gráfico de 60, mas enfim, se você for comprar BBAS, eu acho que a maior preocupação tem que ser com stop. Você tem aí o fundo do gráfico de 60 minutos para colocar esse stop abaixo de 12,70, na pior das hipóteses abaixo de 12,50, que é exatamente o fundo também do gráfico diário, perfeito? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais algum ativo para a gente analisar. Agora eu cheguei aqui. O Germano pedindo aí ELPL4 vendido, ELPL4 vendido. Vamos lá, ELPL4 vem sim por uma forte queda, né, Germano? Você teve aqui alguma notícia ou boato que saiu do ativo, né? Ele deu uma forte subida, mas depois recuou tudo que já tinha subido, né? Tem um suporte bem forte em 7,13, é o fundo anterior que, se rompido, pode impulsionar ela aqui até essa região de 6,59, mas como está pertinho desse ponto de suporte, fica atento para ver se não vale a pena nesse ponto de sair da operação. E o stop para cima está aqui acima dessa região de 7,78, acho que acima disso não vale mais a pena ficar na operação, perfeito? Vamos lá. Comprado em Cielo. Vamos lá, Ciel 3, então vamos dar uma olhada aqui em Ciel 3. Bom, Ciel 3 tem tendência de baixa, ela conseguiu inclusive, depois de chegar aqui na região de 100% de onda 3, um repique, um bom repique, mas está voltando de novo a cair. Então eu me preocuparia muito com o stop, tá? Num primeiro momento acho que até o stop abaixo desses 30 e 38 é o suficiente. O mercado está abrindo em alta hoje, então quem sabe ela abre se recuperando. Se isso acontecer vai ser muito bom, porque aí te dá até uma chance aí de permanecer no ativo por mais um tempo, né? Ficar no ativo por mais um tempo, e acho que na pior das hipóteses o stop pode ser aqui abaixo de 29,40, tá ok? E acho que Cielo começa a ficar interessante novamente se ela conseguir superar essa região de 31,11,
tá? Então ela, no gráfico de 60 minutos, se ela não vier para fazer um novo fundo e superar os 31,11, sua operação começa a ficar mais bonita, cria alvo lá para os 32,14, ok? Deixa eu ver aqui mais um pedido. Bom dia, por favor, Rapt 4. Rapt 4. Vamos lá falar de Rapt 4. Gráfico diário. Bom, um gráfico diário ainda é difícil de falar em compra do papel, tá, o Gabriel? É um gráfico diário que fez novo fundo aqui, então precisa de um pivô de alta para a gente mudar a opinião de que isso aqui é uma tendência de baixa. Eu acho que a única coisa que te apoia é o gráfico de 60 minutos. Esse sim, tá? Se você gostar desse tipo de tempo gráfico, né, você pode pegar o rompimento desses 2,12 para tentar uma operação com stop abaixo aqui do R$ 1,98, perfeito? Vamos lá. Rodrigo está comprado em TSA3. Então vamos lá, Rodrigo, falar um pouco de TSA3. Também não é um gráfico diário muito fácil, mas a gente percebe aqui uma resistência em 6,83. Talvez acima disso a gente pode até indicar esse ativo aqui para compra. Ele pode passar a ficar interessante. Já faz um período grande que ele não faz um novo fundo, pelo menos, né? A gente consegue ver essa congestão toda aqui nesse gráfico de 60 minutos, onde é possível traçar aqui uma linha de tendência de alta, inclusive, né? E a gente percebe que esse é um ponto de muita resistência no papel. Então, ainda que muito lateral, a gente tem um viés altista aqui nesse gráfico de 60 minutos. Portanto, são duas as preocupações. A primeira, se você está comprado, tem que ficar aí esperando o mercado romper esse 6,83, porque eu acho que isso pode fazer o papel esticar bastante, mas ao mesmo tempo se preocupar com o stop. Ele tem um fundo aí em 6,53, portanto eu acho que de repente o stop abaixo de 6,50 já é o suficiente para você tentar permanecer nessa operação por um tempo maior, tá? Então fica bastante atento com esses dois pontos, 6,50, abaixo de 6,50 para o stop e acima de 6,83 para essa operação ter uma possibilidade de andar muito mais do que só esse caminho entre 6,65 e 6,83, perfeito? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada novamente em outros ativos. O Regresso está falando aí que está de olho em VEG, vamos dar uma olhada em VEG. É um ativo em forte tendência de baixa, né? Ela bateu aqui na região, ela fez o que a gente chama de onda 3 para baixo, né? Que é uma reversão de tendência, então veio com bastante força para baixo. Chegou aqui na região de 100%, bateu aqui na quarta-feira nessa região, tentou repicar, mas não conseguiu, continua olhando para baixo, primeiro alvo aqui em 11,73. Eu não iniciaria uma venda nesse nível, justamente porque ela já andou bastante nessa perna de queda e também não enxergo compra. Então essa aqui, por enquanto, eu passo, tá? E a PSSA3, também em tendência de baixa, também aí bem perto de romper o fundo. Quem sabe aí abaixo desses 22,30 a gente tem mais uma possibilidade de venda com ela. O setor, depois de uma forte alta até julho e agosto, começou a sofrer bastante, né? Vem aí com bastante sofrimento para baixo, corrigindo, né, boa parte do que tinha subido nos últimos momentos, né? Então está devolvendo aí a alta de todo 2014 e de metade de 2015 numa queda bem forte, tá? Eu não vejo ainda condição de compra para esses papéis, é uma condição realmente de venda, né? CEMIG 4, para a gente analisar CEMIG, avaliar CEMIG 4, pois é, CEMIG 4 passa por uma congestão, né? No rompimento de 5,49 nem me interessa muito para venda, mas é uma congestão que se rompida daria até para pensar em venda. Eu gosto muito mais se a gente tiver aqui uma reversão de tendência, aí a gente pode ficar mais atento a essa reversão e tentar fazer alguma operação no papel se tivermos um rompimento de 6,39 e colocaríamos um stop abaixo de 5,49 e um alvo aqui em 9,08, perfeito? Bom, Tietê a gente já conversou, já mostrou os pontos e depois a gente vai falar de... O Ebert está vendido em BTOW3. Vamos lá. Bom, BTOW3, ok, é um ativo em tendência de baixa. Está consolidando já há mais de uma semana, mas consolidando perto do fundo, ou seja, tem uma chance maior de romper para baixo a consolidação. Para a coisa começar a andar, eu acredito que precisa romper essa região de R$11, eu acho que ela pode andar com força a partir disso, tá? E meu stop estaria acima de 11,93, que é o topo desse candle aqui, porque acima disso pode ser que venha um repique para o papel bem maior, tá? Então, Herbert, você que está vendido, acho que esses são os pontos importantes aí para o papel.
A BBSE3, estou comprado, o Tigre está falando. Então vamos lá. Bom, BBSE3 fez um repique como boa parte do mercado, não conseguiu se livrar de vez da média móvel de 72. Para que a sua compra fique muito bonita, com espaço para muito mais alto, seria necessário. Então o ponto em que eu acredito que vai fazer sua operação andar é o rompimento de 24,55, que é o topo aqui de segunda-feira, do pregão de segunda-feira passado, tá ok? Enquanto ele está abaixo disso e acima disso, ele vai viver uma consolidação no gráfico de 60 minutos. Acima disso, seu trade fica muito mais bonito e abaixo desse ponto, que é 22,60, eu acredito que o mais interessante seja estopar a operação de compra, tá ok? Então stop aí abaixo de R$ 22,60. Vamos lá, LPL4 a gente já falou. Eu acho que a gente não falou, o Marcão tá pedindo Petri 4, né? Eu acho que a gente não falou dela. Bom, é um ativo que no gráfico diário consolida perto do fundo, tentou ganhar gás aí na semana passada, não conseguiu, mas performou até melhor que o mercado, que foi um mercado aí que teve um dia bonito e depois 4 dias de correção. A Petrobras pelo menos aí conseguiu aí se manter na parte de cima dessa consolidação, né? Quando a gente vem no gráfico de 60 e tira um pouco do zoom, a gente percebe essa consolidação. Tem até um viés um tanto quanto altiça, né? Você tem aí fundos ascendentes e esse topo rompeu esse topo anterior, apesar de não ter fechado acima. E eu gosto muito desse papel, pessoal. Não atende o meu perfil, né? Vocês sabem que eu gosto de gráfico de diário e não de 60 minutos, né? Mas para quem gosta de gráficos de 60 minutos, o rompimento desse ponto aqui de cima, que é o 5,15, pode oferecer uma boa operação de compra, tá? Então vale muito a pena ficar de olho nessa região, 5,15 para Petrobras, ok? Bom, ITSA já falamos, VEG3 a gente já falou, depois tem o pedido aí da Maristela de Natura. Bom, Natura foi uma das indicações da semana passada, ela teve bem aí na segunda e na terça-feira, mas acabou recuando um pouco, porém está aí acima ainda, tá, dessa região aqui, que é uma região que promete ser suporte importante, e acredito que não tem problema nenhum voltar a pensar em compra se ela conseguir superar essa região aqui de 26,72. Daria inclusive para aumentar uma posição de compra se ela fizer exatamente isso. O stop continua abaixo de 24,73 e o alvo em R$ 32,70, ok? Vamos lá. Eternit. A Fátima está comprada em Eternit. Ok, ela está... Falta volatilidade para ela aí no último mês, pelo menos, né? Tem uns 20 pregões aí que ela está andando de lado. Acredito, Fátima, que a principal dificuldade para ela parece ser essa região de 1,88. Acima disso, eu acho que o ativo vai, inclusive, muito bem. E se você está comprado, eu acho que você tem duas opções aqui de stop. Uma abaixo de 1,80, que é um stop mais curto, e onde você não foge muito da volatilidade que esse papel às vezes tem por conta da falta de liquidez. E um stop que talvez, se tivesse indicado esse ativo, seria o que eu colocaria, um stop abaixo de R$ 1,73, que é exatamente esse fundo anterior, que se for perdido aí sim, acho que não valeria mais a pena ficar na operação. Tá? Então 1,88 como primeiro ponto de resistência, torça para que rompa isso tomara que hoje, já na abertura do pregão, isso pode ajudar o papel a fazer uma onda bonita para cima, e o stop abaixo de 1,73. Vamos lá. Gol, comente o movimento. Vamos lá falar de Gol 4. Bom, o Gol 4 é um ativo aí que tem vivido aí, tem saído, vira e mexe, sai alguma notícia dele, ele dá uma embalada, depois aí é desmentido, ele volta a cair. É uma empresa que passa por uma grande dificuldade, né? E portanto aí perdeu bastante valor de mercado, né? Eu me lembro, tirando o zoom aqui, né, do mercado antes de 2008, né? Ações que tinham sido lançadas um pouco antes, em 2004, 2005, 2006, Gol, TAM, tiveram uma alta bem forte, e a partir de 2007, 2006, até mesmo antes do começo da crise de 2008, eles começaram a cair, veio uma crise muito grande com o setor, e desde então esse setor não se recupera, né? Enfim, mas isso faz muito tempo, né? Vamos passar aqui para os dias de hoje. O Gol é um ativo difícil, com muita volatilidade, como a gente inclusive, Dinando, comentou com todo mundo aqui na sexta-feira, na abertura de mercado.
mas que tem um gráfico interessante para se imaginar aí uma reversão de tendência, tá? Não é um ativo que eu colocaria um capital muito grande, aliás, colocaria, se fosse tentar alguma coisa, um capital muito reduzido. Ela parece ter, depois de muito tempo, um pivô de alta. Se fosse entrar na operação stop abaixo de 1,79 e mais um motivo para o capital ser reduzido, o risco é gigantesco, né, percentualmente, você pode tentar uma entrada aqui mesmo nessa região. Quem sabe aí esperar só o rompimento de 2,17, se acontecer hoje, você pode fazer uma tentativa. Mais uma vez, é muito importante, né, quando a gente vai tradear um ativo de melhor liquidez ou um ativo que tem uma grande volatilidade, a gente ficar muito atento com a quantidade de capital que vai colocar na operação, né? Então é muito comum que quando a gente faz uma operação com ativo do índice Bovespa, com uma blue chip, com um ativo bem negociado, a gente coloque até 15% do capital neste ativo, né? É um ativo que muito dificilmente vai ter um gap muito grande que vai pular o stop, muito dificilmente você vai ter uma volatilidade por conta de falta de liquidez, que pode pegar seu stop e voltar. E quando a gente vai operar ativos de menor liquidez, que tem uma volatilidade muito maior, essa porcentagem de capital que você coloca na operação vai diminuindo, né? Então tem muita gente que fala, pô, não pode operar opções a seco, por exemplo, né? Tem gente que opera com 0,5% do capital, que se tudo der errado ele vai perder o 0,5% do capital. Então para esse cara vale a pena, não vale a pena você entrar com 10, 15, 50, ou às vezes até 100% do capital. Mesma coisa acontece com esses ativos de menor liquidez, de alta volatilidade. Então o cuidado que deve ter quando for operar Gol, quando for operar PDG, quando for operar, por exemplo, Lady Blanc, que teve uma alta forte nos últimos momentos, é quantidade do capital, tá? Leve em conta aí que aquele capital pode se perder, boa parte dele pode se perder se você tiver uma grande volatilidade, um grande movimento contra a tua operação e tá tudo certo, tá? Então, tendo cuidado com isso, Gol 4 fica interessante a partir do rompimento de 2,17, perfeito? Bom, pessoal, eu tô parando por aqui, tô indo lá para a Arena do Investidor, daqui a 5 minutos já tô online lá. Todo mundo que puder comparecer será muito bem-vindo. Agradeço a todos pela presença hoje e às 4h30 da tarde eu estou aqui fazendo o fechamento de mercado. Aguardo todos vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau!